Bom dia, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo com bastante saúde, aproveitando essas aulas. E a gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. A gente tem visto a história do computador como um meio de comunicação, certo? O computador, ele tem uma história em si de como ele foi criado e a evolução dele ao longo dos anos, mas a gente está vendo aqui nesse bimestre como o computador se tornou esse meio de comunicação mais utilizado no mundo inteiro e que componentes fizeram parte desse processo, o que contribuiu para que o computador tomasse esse status de meio de comunicação tão utilizado assim. Quando eu falo computador, a gente tem que lembrar que eu estou falando daquele computador de mesa, notebook, monitor, teclado, mouse, gabinete? Também, mas a gente hoje em dia tem outros dispositivos que a gente também chama de computador, como notebook, tablet, celular. Eu estou incluindo isso tudo, porque são espécies de computador, certo? Tudo começou com um computador de mesa, aquele com monitor, mouse, teclado, gabinete, mas hoje em dia a gente já sabe que esse não é o único tipo de computador, que a gente já tem outros tipos de computador, como os smartphone, tablet, notebook e outros, entendeu? Então, quando eu falar computador, você entende isso tudo aí no meio também, tá bom? Então, a gente está vendo como que o computador se tornou esse meio de comunicação tão eficaz e tão utilizado no mundo inteiro, que serve para conectar pessoas, empresas, grupos, fazer pessoas de interesses em comum se encontrarem através das redes sociais e muitos outros, certo? A gente já falou sobre como os blogs contribuíram para a popularização do uso da internet. No boom da criação dos sites, o blog teve um papel bastante importante, porque foi ele que popularizou os sites, ele que popularizou o acesso à internet e a criação de conteúdo para a internet. Hoje a gente vai ver uma ferramenta muito importante, que foi uma das primeiras formas que a gente usou para se comunicar na internet, que é o e-mail, certo? Vamos ler o que está escrito na folhinha dessa semana, que a gente tem uma explicação sobre o e-mail. E-mail funciona como um correspondente digital da carta, ou seja, ele é uma carta digital. Uma das mais antigas formas de comunicação entre pessoas através da internet, porque a gente sabe que hoje em dia a gente usa muito mais as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, mas antigamente, antes disso acontecer, antes desses sites serem criados e ficarem tão populares assim, a gente utilizava o e-mail como forma de comunicação muito frequente, até mesmo entre amigos. Hoje em dia seria um pouco estranho se o seu amigo te mandasse e-mail, não é? Parece um pouco formal, parece um pouco antigo. Mas antes da popularização, antes de ficar popular as redes sociais, essa era uma forma muito importante da gente se comunicar, até mesmo com os amigos. Hoje em dia, ele é menos utilizado para comunicação entre amigos e parentes, mas ele ainda é muito utilizado pelas empresas e profissionais. Então, os profissionais que prestam serviços como psicólogos, como advogados, e as empresas utilizam ainda muito o e-mail, porque é uma forma organizada de trocar mensagens e de ter as mensagens guardadas, como uma espécie de carta mesmo, como se ele tivesse uma caixa de correio. O e-mail ou correio eletrônico, né, é uma espécie de caixa de correspondência digital oferecida por várias empresas ou provedores. O nome das empresas que oferecem esse serviço de e-mail, a gente chama de provedores, porque são empresas, assim como as cartas a gente recebe pelo correio, que é uma empresa, pela internet a gente tem as diversas empresas que oferecem esse serviço de e-mail, que a gente chama de provedores.
Na maioria das vezes, o usuário pode criar um endereço eletrônico ou um endereço de e-mail de forma gratuita, ou seja, sem pagar nada, e assim conseguir trocar mensagem com qualquer pessoa que também possui e-mail. Então, você pode criar uma conta, criar um e-mail para você, sem pagar nada, e conseguir trocar mensagens com qualquer outra pessoa que também tenha e-mail. Então, você não consegue mandar e-mail para quem não tem uma conta de e-mail, para quem não tem um correio eletrônico, né? É a mesma coisa que eu tentar mandar carta para uma pessoa que não tem um outro endereço. Então, assim como uma carta vai de um endereço para o outro, o correio eletrônico é de um endereço eletrônico para outro endereço eletrônico. É possível identificar um e-mail através do símbolo da imagem acima, chamado de arroba. É uma dúvida muito frequente das pessoas. Quando uma coisa é um site, quando é um e-mail? As pessoas veem um link e não sabem identificar se é um e-mail ou se é um site. O site geralmente termina em .com.br e o e-mail ele tem um arroba no meio dele, que geralmente não acontece no site. Então, os endereços de e-mail que cada usuário cria são compostos por apelido que você escolhe, né? O apelido que o usuário escolhe, o arroba, o nome do provedor, que aí pode ser Gmail, Hotmail, IG, Yahoo, Bol, tem inúmeros provedores, .com.br. Na nossa folhinha, a gente tem um exercício aí para vocês criarem um e-mail para vocês. Então, vocês vão criar um apelido, né? Um nome para o e-mail de vocês. Vai botar o arroba. Vai escolher o provedor. Eu coloquei como exemplo o Gmail, mas você pode botar Hotmail, pode botar Bol, Yahoo, o que você preferir. .com.br, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O e-mail ainda é uma ferramenta muito importante hoje em dia, apesar da gente não utilizar mais com tanta frequência para uso pessoal, ou seja, para amigos e parentes, mas provavelmente quando vocês começarem a fazer faculdade e precisarem se comunicar com os professores, quando vocês forem trabalhar, vai ser uma coisa de uso recorrente, de uso muito frequente. Então, é muito legal saber que essa ferramenta contribuiu para que o computador virasse esse meio de comunicação maravilhoso. E saber também um pouquinho do funcionamento do e-mail, ok? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!